Reverenciais saudações a todos e a todas sem exceção. Sejam bem-vindos ao Já Podcast Conhecimento Aplicado. Eu sou Ordoque Já, docente e curriculista, e em companhia dos meus semelhantes, estaremos aqui proporcionando-vos puro entretenimento, informação e conhecimento de forma muito tranquila, com as conversas de rua. Essa é a intenção. E, a título de exemplo, hoje eu estou aqui com dois indivíduos que poderão fazer a autoapresentação, um pouquinho mais sobre eles, de maneiras que todos possam perceber as razões das suas opiniões. Pronto, sejam bem-vindos. Eu poderia tratar-vos por nomes muito simples, mas eu vou preferir que vocês mesmos se possam apresentar, para, em função da vossa apresentação, eu passar a tratar-vos ao longo da conversa com os nomes que vocês poderem usar aqui. Sintam-se à vontade e saúdem a nossa audiência. Ok. Daqui é o Osvaldo Augusto Nunes dos Santos Cambinga. Para já, muito obrigado pelo convite. O tema é muito bom, gostei. Osvaldo Augusto Nunes dos Santos Cambinga é o nome do bilhete, mais conhecido por VD o Papoite. E cá estou com o meu colega de painel, que também vai se auto-apresentar. Daqui é o Dionísio Mutuarreno, estudante do Instituto Superior Politécnico do Mochico, no curso de Ciências da Educação, ensino da matemática. Fui convidado para estarmos aqui hoje para abordarmos um assunto que me pareceu interessante, uma vez também trata-se de convidados e um moderador amigo e afável. Me dispus. E aqui estamos para dar sequência neste mesmo programa. Eu reitero o voto de saudação e desejo mais uma vez muito boas-vindas ao nosso espaço e agradeço por terem aceitado o convite para conversarmos nesses moldes, neste formato. Eu percebi durante muito tempo atrás que nas conversas de rua falava-se sobre muitas coisas importantes. Eu às vezes percebia que haviam assuntos, haviam abordagens, haviam perspectivas que eram tão interessantes que tinham que ser partilhadas com mais pessoas. Então eu criei o podcast para isso. Tem esta motivação de partilhar o de melhor que se produz nas conversas do dia a dia, nas ruas, nas rodas de conversa de amigos. Mas também criei esse espaço porque eu percebi que as plataformas convencionais, em rádios, em TVs, e até mesmo em alguns podcasters, há muito elitismo. Ou seja, procuram convidar sempre o pessoal da elite deles, do grupo deles. Mas havia também pessoas que tinham muito a partilhar, mas que não tinham oportunidade. Então eu pensei, eu sou um desses indivíduos também. Acho que nunca me viram nessas entrevistas deles. Então criei um espaço para mim, criei um espaço para nós e para os meus semelhantes, porque eu acredito que os jovens da província, os jovens do país, não são só aqueles que aparecem nesses espaços. Certo. Então eu quero mostrar a eles que tem outros também capazes para... Exatamente. Então, a questão do tema amizades em tempos de crise é apenas um tema que serve como ponto de partida para a nossa conversa aqui. Correto. Porque eu quero que essa conversa possa fluir, tal como flui no nosso dia a dia, nossas conversas enquanto pessoas próximas. Essa é a minha ideia. Então não vai ser de forma muito formal, robotizada, parece de forma muito plástica. Não, aqui é para ser mesmo direito. Sim. Terra. Sim, essa é a ideia. Aprender como se vive. Okay. Então, exatamente. Por isso já pode ter conhecimento aplicado. Okay. São experiências que nós temos. E temos conhecimentos com base nessas experiências. E queremos partilhar. O que é que vos vem à mente quando ouvem o tema amizades em tempos de crise? Meu caríssimo Vidal, eu acho que o tema foi feito para mim. Porque, meu caríssimo Vidal, eu te conheço há long time, desde 2007. Já lá se vai 17 anos. 17 anos. Esses 17 anos foram de muitas batalhas. E tivemos momentos bons e momentos ruins. E
Tu és um dos integrantes do meu grupo, que é os legítimos. Não, inverte. Inverter aonde? Tu é que és um dos integrantes do meu grupo. Vamos assim dizer. Nosso grupo. E falando amizades em tempo de crise, no nosso grupo, vou começar por aí, vou começar no nosso grupo, vou dizer até no meu, porque eu fiquei mais tempo, depois você desafastou um bocadinho por causa da tua formação. Tivemos momentos muito, mas muito bons, que são inesquecíveis. E falando em amizades em tempo de crise, em várias vertentes, tanto faz em termos financeiro, em termos político, em termos religioso. Mano, vou começar em termos financeiros. Há muita falsidade. Estás a ver, né, meu? Há muita falsidade. Há amigos que são mesmo teus brada quando você tem cachê, brother. Quando você não tem... Totalmente, Dionísio. Não, já te aguentaram um pouco de massa. Até não aguentar massa, não. Não vou dizer que me aguentaram massa, porque eu também, Mas é verdade. eu também já aguentei massa do Rock. Yeah, é verdade. Já aguentei massa do Vidal. É verdade. Mas estamos aqui. Só para reforçar, é que relativamente a este ponto aqui, é para dizer que quando se trata de relações como estas aqui, desta natureza, em que a gente desenvolve muito sentimento, não podemos fazer menção das mesmas com os bens materiais. A pessoa que nos ama é a pessoa que mais nos pode fatigar a nível financeiro. Correto. Porque uma pessoa quando te ama, ela usa o que é teu, pensando no amor que tem um pelo outro, e não exatamente pensando naquela limitação de que isto é para este fim ou isto é para aquele fim. Quando se trata de pessoas que gostamos, as necessidades são mesmo insuficientes e as disponibilidades surgem, ou seja, são identificadas sempre que você apresenta ter alguma coisa. Tudo bem, até aí você tem razão. Eu estava me referindo no seguinte. Há bradas mesmo, que são duas bradas mesmo quando você tem combo. Tens combo para pagar uma gala de whisky, umas grades de cerveja, aí mesmo o amor flui. Oh, você mesmo é meu melhor amigo. Eu senti-me vivo, Drake. No cubico está falido. Ei, no cubico está falido, eu preciso saber como você está a disponibilizar. Ele para ele, aí mesmo eu estou braga. Ué, como estás no cubico, eu estou a vir te visitar, tá fixe. Yeah, você não está a receber, tá fixe. A cunhada está aí, sim, tá. Como é que tem aí um fujo? Tem. Não, tá, vira aí. Vai ver o grupo no cubico. Deixa só o teu combo acabar, vai ver como é que vai acontecer. Quando o combo acaba... Vai continuar com a sua aportação, peço desculpas. Estamos ainda numa fase de introdução. Eu vou fazer uma pergunta direta, porque percebi que há necessidade de fazê-la mesmo. Já tiveste amigos? De verdade? Sim. Não tive, tenho. Essa era a minha próxima pergunta. Certo. Mas vou fazer mesmo assim. Tens amigos de verdade? Tenho. Ok. Como é que consegues caracterizar que são seus amigos, são teus amigos de verdade? Olha, eu passei algumas dificuldades, eu passo até hoje, crises financeiras e não só, outras crises também. Exato. Em que estes mesmos amigos nunca largaram a minha mão. Nunca largaram a minha mão. Um deles falo do Gonçalves Bento Caiombo, mais conhecido por Páfio, acho que tu conheces. Sim. Falo do Conceição, Genivaldo Conceição da Silveira, que é o Genivaldo, conheces, que é o Puto Maravilha. Sim. Tenho aí o Sérgio Vitor Marco Caxica, que é mais conhecido por Mampasto, Exato. grande meu camarada. Tenho aí o Boca Azul, João Paulo, que nós lhe damos o nome de Boca Azul, porque eu sou fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro do grupo, eu que tenho todas as informações. E, independentemente das situações, tenho aí o Edson Pinto Sandala, mais conhecido por Kiss, tenho o Hermenegildo Paciência Quintas, que é o Tipixi. São irmãos que eu acho que a vida me deu e Deus me deu. Camaradas como estes, eu não sei se um dia aí de encontrar mais outros como estes. E aí tenho você, né? Porque apesar de desapesar, estamos sempre juntos. Nunca passaste sem me dar um oi. Nunca, como é que eu posso dizer? Nunca deixaste de dizer não. Ei, como está você? Então não tenho por que me esquecer dessas pessoas. Tenho aí uma pausa que está sempre comigo, Vavá. E a Vavá praticamente, onde me encontro com Vavá é como se fosse no antigamente. Então não tenho por que esquecer essas pessoas. Mas o restante, Vidal,
O restante, Rocassi, não vou te mentir. Sim. O restante são amigos do bolso. Amigos mesmo do bolso. Se até puder, eu posso falar que não, meu irmão. Se permitires. Não, eu permito, né? Eu permito. Sem medo de errar. Sem medo de errar. E eu tenho muitos amigos falsos. Amigos que deixaram. São aqueles amigos que no momento em que você está bom, esbrada deles. Sim. Mas quando você está no chão, conforme se diz na gíria, meu irmão, você é o motivo do sorriso deles. Basta você aparecer, Angauaba, acabaste mal. Olha, era antigamente. Estás a andar a pé. São esses amigos que nós precisamos? Não. Estás a ver? Não são esses. Amigos que nós precisamos é aqueles que, mesmo você estando no fundo do poço, ele tem que te tirar daí. De qualquer... Não é preciso você lhe dar 1.000 kwanzas, não. Por vezes nós não precisamos de dinheiro. Porque dinheiro, não vou te mentir, apesar de eu estar no chão, tenho sempre dinheiro para comer. Muito bom. Estás a ver, meu irmão? Me alimento bem, tenho uma casa própria. Que muitos dos meus amigos que me riem vivem na renda. Eu não, eu tenho casa própria. Estás a ver, meu? E outros que você vê, estás a chegar na placa. Olha o VD. VD apareceu, pô. Pensei que já morreste. Mas, porra, meu, vou morrer como? Se eu estou brada. Eu vou morrer como, Brady? Mas eu estou brada, mas... porra, sou Calabute, eu mesmo do São Paulo. É o dinheiro que eu tenho, mas como é que anda sujo? Estás a ver, né? É o combo que eu tenho. Mas você chega aí, quando você puxa uns 10 mil para mandar uma grade, ainda não ancoraste. Afinal, ainda tens um troco no bolso. É aí você vê quem é quem. Quem é quem? Então, desta feita, temos que saber diferenciar algumas amizades. Tá bom. Eu pensei e que era necessário fazer essa questão. Porque eu senti. Tu sentes que tiveste pessoas que te tiveram como amigas, mas depois acabaram se revelando pessoas ingratas? Ingratas, tem. Muito. Mas tu esperavas que elas pudessem agir como? Depois de teres sido a pessoa que foste para essas pessoas? Olha, eu não esperava, não esperava gratidão a eles. Ou agradecerem pelo que eu já fiz por eles. Não esperava gratidão. Mas aquele abraço, o abraço de amizade, aquele mesmo forte, a luta continua. Vamos caminhar juntos. Não é preciso valor, não, vamos caminhar juntos. Amizade por vezes é preciso mesmo ideia, aqui estás a passar assim, não, caminha assim, nesse lado não vai dar certo, anda assim, aqui estás aí num caminho errado, não faz isso, faz aquilo. Nós precisamos desses amigos assim. Não aquele que vai vir porque está aqui 5 pau, tu vê, estás fraco, bate umas birras. Eu não preciso desse tipo de amigos. Eu preciso de amigos que saibam me dirigir o caminho certo, saibam andar comigo, dizer, não, porra, não se brada, está no chão. Porque houve momentos que eu estive deprimido. Eu fiquei deprimido durante muito tempo. Eu tenho um cota que é o Cota Aristides, mais conhecido por Capitão Velho. O Cota Capitão Velho, uma vez chegou e me deu um abraço na hospedaria dele. Me disse, meu puto, você é muito forte. És muito forte por quê? Pelo que você já teve financeiramente e hoje continuas de pé. Se fosse um de nós, já íamos apanhar trombose. Meu puto, és muito forte e continua a ser forte do jeito que és. É essa força que por vezes nós precisamos. Não é chegar e toma milho para você beber, não. É mesmo te dar um abraço. Poxa, não, você... Não, continua. A vida é assim, a vida é de altos e baixos. Vai dando no duro que daqui a nada você vai superar. E conforme estou a superar, estás a ver, né? E superei mesmo muito. Houve um momento que eu não aparecia. Eu bastava aparecer no meio dos meus amigos, era chocota, olha fulano. Mas depois fui vendo com os amigos que eu tenho, que eu acabei de citar aqui há bem pouco tempo, abraçaram-me, foram me dando força, ultrapassei aquela crise em que eu estava. E são esses amigos que em tempo de crise eu tive. Em tempo da minha crise são esses que eu citei aqui, são os amigos que eu tive. E são esses que eu preciso até hoje. Agora, aqueles que me boicotaram, um dia mesmo entra a minha ficha de 20 milhões. Agora, eu queria também me dirigir ao Dionísio e fazer as mesmíssimas questões. E vou fazê-las já de forma simultânea para que possas partilhar as suas percepções, as suas respostas para as mesmas questões.
E fluir, e fluir. Desse- A primeira questão é: já tiveste amigos de verdade? Tens amigos de verdade? Essas são as primeiras questões. E a segunda é: como é que estes amigos comportaram-se nos momentos em que tu estiveste em crises? Diversas crises. Está à vontade. Boa pergunta. Eu pessoalmente devo dizer que, relativamente a este contexto da minha vida, quanto à amizade, eu não tenho motivos de queixa. A pergunta foi bem dirigida. Já tiveste amigos de verdade? Sim, vou responder. Tens amigos de verdade? Vou Oh, responder. já volta, como então? Eu tenho, já tive e continuo a ter. Tem certeza? Já tive Não e mente. continuo Não a mente. ter. Você no social ela não te dá corrida. A mim porque Dionísio. É verdade. Não mente, fala a verdade. Não, Dionísio, fala a Sim, é verdade. verdade. Aí no monte, aí não te dá corrida, esse negro não paga, sai, já não corou. Nada. É assim, vou Você dizer, é constante, você não caçou, eu constantemente estou contigo. vou dizer o seguinte, é assim, eu não faço, neste exato momento da minha vida, eu não estou a fazer amizades novas. Estás sempre com os teus antigos. Tirando aquelas que, por conta da escola, por conta, se calhar, de algum trabalho, a gente vai se envolvendo e criar algum afeto. Senão, as minhas amizades atuais são as mesmas que eu obtive no passado. Eu tenho amigos há 20 anos. Com os quais eu cresci. Nos conhecemos logo após que eu pus os meus pés na estrada para ir à escola, na primária. Calma ainda, tens amigos há 20, tens quantos anos? Eu estou com 26 anos de idade. Ah, então quando tinhas 6 anos, fizeste esses amigos? Sim, eu fiz amigos há 6 anos que até hoje continuamos juntos. Posso citar nomes. Hermenegildo Abias Vascos é um amigo meu que está comigo há quase 21 anos. Nós convivemos até hoje. Okay, já tivemos nossos momentos de dificuldades. Já houve momentos em que ele não esteve cá no Mochico, por exemplo, para continuarmos juntos, próximos, porque ele tinha que se formar numa outra província. Mas nem com isso a gente se separou. Hoje em dia a nossa amizade fortificou-se ainda mais. Eu tenho amigos como o Antônio Pinto, é um grande amigo que eu tenho. A gente tem uma amizade que dura já quase 17 anos. Alísio Celso Tomás da Costa é um deles. São vários. Na verdade, todos os meus amigos de infância continuam sendo meus amigos atualmente. Exceto aqueles que, por algum motivo ou outro, tiveram que se separar. Mas não foi porque houve, de certa maneira, um comportamento pejorativo ou ofensivo um para com o outro. Não. É mesmo porque o destino escolheu assim. Porque nós fomos experimentando coisas que levaram-nos a nos separar. Porque mesmo até nesse momento da vida em que estou aqui a falar, tem amigos meus que eu conheci há, se calhar, 7 anos, 10 anos, que tínhamos uma amizade, uma relação muito forte, mas que não estamos juntos. Por quê? Eu escolhi uma coisa, ele escolheu outra, e, sinceramente, nós nunca pudemos ver ou nunca pudemos esperar que um dia como é que eu diria, as cabras andem na mesma manada que leões. Correto. Que simples avestruzes voem junto com as águias. Não, as coisas são assim. Falando em destino, desculpa, eu tenho um camarada chamado Genivaldo, que é o Puto Maravilha. Uma vez eu comentei com ele, lamentando. Eu disse, poxa, Genivaldo, por mensagem no FB, estamos a conversar no FB, depois fomos por mensagem normal. Eu disse, poxa, vocês me abandonaram, Andrei. Eu estou a lamentar muito. Isso não poderia ser assim, tudo mais. Sabes qual é a resposta que ele me deu? Ele me disse o seguinte: você escolheu o teu destino e nós escolhemos o nosso. E nesse mundo cada um escolhe o seu destino. Nós não nos afastamos de ti. Você quem se afastou. Estás a ver, né? E aí fui dando conta, você falaste bem bonito, que o destino, cada um com o seu destino, né? Não vais ver cabras andar com leões, tudo bem, e falaste muito bonito. Essas escolhas. Correto. E só para continuar, ainda ontem eu tive uma reflexão a respeito disso, por conta de uma situação que eu estava a passar com alguém, uma pessoa que eu passei a conhecer agora. Eu não considero uma amiga, mas é uma pessoa que eu considero especial, porque ela tem sido muito fixe comigo. Até ontem, eu e ela estávamos brigados. Por algum motivo pessoal, mas estávamos brigados. E eu na minha casa fiquei assim a refletir, estás a ver?
Eu disse, poças, se calhar alguma coisa na minha conduta não correu bem, porque eu sou apologista de uma cena. Nós simplesmente devemos ter a habilidade de apontar a nossa conduta para uma direção. É como uma mangueira que jorra água. Se tu apontares o orifício da mangueira para um esgoto, aquela conduta vai levar água para o esgoto. Mas se apontares o orifício da mangueira para uma raiz, então aquela conduta vai levar água para a raiz. E amanhã essa raiz pode fazer com que a planta fortifique-se e dê frutos. Correto. Então, hoje em dia, eu já errei muito na vida, pô. Sou muito humilde para dizer isso, mas já errei bastante na vida. Já escolhi mal, sobretudo as práticas. Já pratiquei muita coisa negativa, mas que eu já não me arrependo. E é sobre isso que eu digo. Os meus amigos continuam a ser os meus amigos de verdade. Por quê? Porque eles continuam comigo a 100%. Quando eu era uma pessoa que, sinceramente, qualquer pai não gostaria de ver o filho dele andar comigo, eles andavam. Eles andavam. E eu sabia, eu pelo menos eu imaginava, tinha plena noção de que em suas casas alguma, como é que eu diria, alguma repreensão vinha de seus pais. Do tipo, esse menino, continuas a andar com esse menino não sei lá, mas eu me achava um menino muito liberal e era muito rebelde. Dionísio, falando disso, o T-Pix, Sim, você conhece muito esse bem o T-Pix? conhece? O pai do T-Pix já sentou comigo, eu e o T-Pix, mãe do T-Pix aqui, minha velha aqui de lado. Meu velho, como não vive ficar no Luanda, vive em Luanda. O pai do T-Pix já diz assim: eu não quero vos ver andar juntos. Eu não gosto de ver a vossa amizade não serve para nada. Mas, meu irmão, tipo brincadeira, até hoje estamos juntos. Isso já vai há 12 anos. E velho, ainda nesse Estamos juntos a 100%. ainda nesse sentido, lembraste-me Estamos juntos a 100%. Mesmo o Kissi, Sim, o Kissi, a mana Joana, que Deus o tenha, a mãe do Kissi delas, a mãe do Kissi delas chegou assim, que eu não quero ver o VD andar com o Kissi. O VD é da Anitta, o Kissi é do MPLA. Eu disse, não tem nada a ver. O que se disse, não, mãe, a minha amizade é essa que eu escolhi e pronto, vamos continuar. E o mesmo eu disse, não, se é assim que está acontecendo, qual é a ideia? E não, meu irmão, minha amizade contigo é minha amizade contigo. A minha amizade com a minha relação com a minha mãe é em casa, na rua sou teu amigo e pronto, desde que não vamos nas más práticas, não é isso? E somos amigos. Yeah. Eu e o T-Pix, por exemplo, já nos acusaram, que não, o T-Pix e o VD têm que calar. Os velhos sentaram, vocês têm que se separar. Em momentos de crise, nós nunca se separamos. Em crises, em momentos fixos, estamos sempre juntos. Até hoje, estás a ver? Até hoje. E nunca achamos ou pensamos em nos separar. Os velhos tentaram. Nós estamos mesmo sempre aqui na luta. Vamos continuar. Eles é que sabem se eles morrem e nos deixam nada. Eles também não é que vão parar, vão nos deixar sempre juntos. Como eu estava a dizer, os velhos não podem se meter nas nossas amizades. Estás a ver, né? Os velhos têm que saber que eles vão bazar, nós vamos ficar, vamos dar continuidade. Então tem que deixar uma boa relação entre os amigos, porque eles também tinham amigos dele que bebiam e depois deixaram. Sim, chupavam para cachorros. Por exemplo, o pai do T-Pix deixou de beber como? Os antigos combatentes aí por detrás não tinha boi de lixo. Então o pai do T-Pix chegou aí naquele lixo boiado, recolheu o boi de lixo, meteu no gabinete dele, basei no comigo. Trancou o gabinete. Dia seguinte, chega no gabinete assim, que abre o gabinete, boi de lata, procotó. Mas ele disse, esse azar, hein? Tá sabendo, né? Ele bebeu com os amigos dele, esqueceu que bebeu com os amigos dele. Mas o pai dele não lhe proibiu andar com os amigos dele. Era um momento de crise, porque era verdade. Para te falar, Dionísio. Mas é por aí, então. Nós podemos ser o que é, nunca podemos deixar de ser amigo do outro. Exceto que este amigo não merece mesmo a tua amizade. Aí quando já está em práticas que não vai te ajudar a nada, meu irmão, deixa o camarada, Mas parte para outro. uma cena, ainda sobre esse assunto, uma vez que somos nós aqui a falarmos sobre isso, né? Correto. Mas existem também pessoas lá que vão acompanhar essa conversa. E eles estão ali não só para ouvirem aqui os nossos desabafos e os nossos desencantos. Certo. É bom que a gente coloque muito bem as coisas, ou enquadremos muito bem as coisas, né? É assim,
Tal como eu ia dizendo, eu tenho amigos de verdade, amigos puros. Olha que nós já tivemos que sacrificar até o nosso percurso acadêmico só para que a gente fosse muito bem enquadrada. Eu, pelo menos, não tenho um complexo de socialização. Acho que é por conta disso que eu digo que tive e tenho amigos bons. E também, devemos aqui dizer uma coisa. Essas boas amizades e as más amizades não vêm só porque nós somos os filhos inocentes de Deus, então o Satanás disse que a partir de agora só vai ter pessoas negativas. Não. Existe uma teoria da relatividade. Eu acredito nisso. Para onde a gente se dirige, a gente adquire valores. Sejam eles negativos ou positivos, mas a gente adquire valores. Isso é verdade. Se em algum momento a gente se envolveu com pessoas não boas, é porque se calhar a gente esteve em um lugar malaique ou num lugar que não é bom. É porque a gente esteve a fazer uma coisa que não foi boa. Ou é porque a gente ostentou uma situação, uma realidade que se calhar também não foi boa. Ou seja, em algum momento da vida nós também não fomos bons, por isso é que nós tivemos ladeados de pessoas más. Não podemos pensar que só porque pessoas negativas passaram pela nossa vida, porque de certa maneira que eles eram os influenciadores. Nós também somos, nós também sim, nós também cometemos. Eu me lembro muito bem, conforme eu já disse, eu já até faz da minha vida em que eu me considero mesmo, só digo, não, naquela altura, eu era uma péssima influência para os meus amigos. Era bandido. Não, eu não era bandido, mas até a nível de se eu fosse Não, fala a verdade, se eras marginal. Não. Marginalidade não, eu não conheço essa coisa. Mas eu já ouvi isso sobre ti. Nada, estás a mentir. Marginalidade não. Então, aqui uma pergunta direita. Nesta fase de crise da sua vida, quais são as coisas que tu fazias e que não te orgulhas e que de certa forma repeliram alguns amigos e se calhar atraíram outros amigos? Essa pergunta é só para ele ou para ambos? Acho que depois vai chegar para ti também. Ok. Yeah. Mas responde esta para que possa também fazer para ele. Certo. Boa pergunta. Eu comecei a praticar coisas mais muito cedo. Como que? Eu comecei a consumir. Eu comecei a fazer uso de bebida alcoólica muito cedo. Se bem que naquela altura era ligeiro. Para nós, para mim, parecia ligeiro, porque era uma curiosidade e ilusão da adolescência. Mas eu comecei muito cedo. Eu não gostava de fazer aquilo. Ou seja, se eu tivesse o poder de corrigir isso, corrigiria. Por quê? Atrasou muita coisa na minha vida. Eu perdi muito tempo com isso. Porque depois dali, quando eu começo a experimentar isso, eu não terminei só naquele momento de curto tempo com os amigos lá num beco, numa festa de aniversário familiar em que a gente roubava alguma coisa daí, alguma bebida daqui, alguma bebida ali. Não terminamos ali. Aquilo nos levou a conhecer outras coisas que para nós era muito cedo para fazer. Começamos a frequentar casas noturnas muito cedo. Eu, por exemplo, fui a primeira vez a uma casa noturna com 12 anos, a uma festa de discotecas. Isso não é aconselhável para qualquer jovem. Se bem que eu tinha a possibilidade de o fazer, mas não era aconselhável para qualquer menino naquela altura. Eu fui a festa de casas noturnas muito cedo. Eu comecei a frequentar ambientes festivos de forma exagerada muito cedo. Houve uma fase da minha vida em que um ano eu frequentei mais de 1000 festas. Isso era demais. Para um adolescente, isso era demais. E quando eu fui notando que isto é negativo, e quando é que eu fui notar? Primeiro, considero que foi tarde, porque eu perdi muita coisa. Eu não tive todos os privilégios do mundo, mas se eu me concentrasse naquela altura, eu estaria nesse exato numa situação melhor da que eu estou. Não que essa seja pior, mas estaria numa melhor. Então, são esses aspectos que eu considero que naquela altura não eram bons. E que se os meus amigos me suportaram de lá para cá, se bem que nem eles também não eram perfeitos, mas se me suportaram, mesmo ouvindo conselhos, e eu também ouvindo conselhos dos meus pais, é porque eu devo considerar esses gajos relés, são mesmo meus. Por isso é que eu digo, eu tenho amigos de verdade, porque se eu não tivesse, eu teria complexo de socialização, e eu não tenho, infelizmente. Ainda mais uma questão só para completar aqui. Neste momento de crise, foram amigos que te influenciaram para cair nesta crise? E se neste momento de crise você influenciou amigos a cair na mesma crise? Ok. Nesse momento em que eu vivi essa crise, aquilo foi uma onda de calor. Sim, fui influenciado como também influenciei. Aquilo foi assim, porque não vou dizer que de toda forma eu
corrigir ou dirigir mal os meus amigos ou as minhas amizades, ou que eles me dirigiram mal. Não. Eu tenho parte dessa culpa, tal como eles também têm. Porque nós aprendemos observando. Nós éramos miúdos, nós aprendemos observando, nós tínhamos nós definimos que um certo padrão de idade, uma certa franja social, era a nossa inspiração. Mas só que nós não nos limitamos em ver apenas as coisas positivas daquela franja social. É como, por exemplo, olhar para o Prof. Orloco agora e dizer, poxa, escuta que é minha inspiração. Mas agora agora eu aprendi a filtrar. Aprendi a filtrar que ele deve ser a minha inspiração, sobretudo nos aspectos positivos da vida dele. Mas antes não. Esse quando tem minha inspiração, eu sou maracuto. Tudo que ele faz, eu também vou fazer. E eu tenho a possibilidade de tratar, então o que eu vou fazer? Nós estamos numa cidade pequena, muito monótona, e onde os padrões abrangem praticamente toda a malha social. Quando hoje em dia o que tiver a bater, vamos lá supor, quando hoje em dia o que tiver a bater ou o que tiver na moda, né, é usar, se calhar, boné, todo mundo vai usar. Agora as pessoas estão a tentar ter umas tendências um pouco mais diferentes, mas antigamente não. Antigamente o padrão era unificado. A coisa era mesmo assim, é mesmo como um código. Todos temos que sair de casa assim. O Cota VD, eu sei que ele teve. Eu acompanhei a distância porque era miúdo, conforme eu disse. Na altura em que ele estava a brilhar de verdade, eu era puto. Gostaria de estar naquela fase. Já assim, adulto, né? Mas não estava. O Cota VD só chegou a fazer o que fez, só chegou a esbanjar tanto. Esbanjou, primeiro, pelas influências que ele teve. E segundo, o Cota aqui, ele só chegou a fazer o que fez com o que teve, porque ele teve mesmo, aquilo ninguém vai esconder, ele teve mesmo. Mas só chegou a estar em crise como está hoje, em função daquilo que ele teve no passado. Primeiro, porque um dos pontos principais é o padrão. O nosso padrão era muito viciado. A gente dependia de um ideal construído no exterior, mas que vinha para cá e ficava patente na consciência de todo mundo e a gente vivia sobre aquela coisa. Hoje em dia as pessoas estão a tomar mais consciência, se calhar, em dizer assim, não, o mundo existe, o país existe, mas eu estou no Luema, estou no Mochico, a minha realidade aqui é diferente, eu devo viver com base nisso. É hoje que nós estamos a tentar viver dessa maneira, mas se não anteriormente, nós sabemos bem que todo mundo que estava cá queria sempre se espelhar a realidade do jovem que está numa outra província. Se calhar a minha culpa não era nossa, porque fomos já educados dessa maneira, mas é fato, aconteceu, e hoje estamos a colher os frutos, estamos a viver as consequências. Bom, eu preciso me dirigir diretamente ao PT e questionar acerca dos momentos que ele esteve em crise. Várias crises, já falamos isso aqui, isto vai depender da perspectiva dele, né? Da sua própria perspectiva, VD. Nos momentos que estiveste em crise, quais são os amigos que você atraiu, que se aproximaram mais a ti? E quais são os amigos que você repeliu, que fugiram-te, que deixaram-te, que abandonaram-te nos momentos de crise? E qual é a crise que tu estiveste a enfrentar nesta mesma fase? Sei que são várias, mas explica-me do momento onde nós podemos ver amigos se aproximando e amigos se repelindo, se desafastando. Olha, para ser sincero, tive muitos, mas muitos, que uniam-se a mim nos momentos de crise financeira, crise espiritual, crise política e tudo mais. Tive muitos mesmo que apegaram-se a mim, me deram um abraço, um ombro amigo e fizeram-me levantar. Tive muitos. Desses muitos, não digo que muitos, conforme eu estou a dizer, muitos, eu digo muitos pelas pessoas que são. Eles foram muito humanos para comigo, então eu digo que são muitos mesmo. Os que bazaram, são muitos. Também são bué, para falar mesmo já se direito. Tinham que bazar. Bazaram, viram, como o desse bateu, vamos dar, porque você já não está com nada. E desses, eu também agradeço porque mostraram o lado deles, que afinal de contas não eram amigos de verdade, só eram amigos do bolso. Se revelaram. Revelaram-se, conforme diz a Bíblia, né? Que apelo do Cordeiro, né? Assim, tem uma música do Calupeteca que diz assim, como é que é? O inimigo não tem cor. Tem uma parte aí, só que já esqueci. Prontos.
E estes eu fui vendo que não são mesmo brada, porque na altura eram mesmo meus bradas de verdade, estava brada que eu sempre dizia assim, poxa, eu quero ir com este até a minha velhice. Logo de manhã já estavam no topo. Ei, até mesmo logo de manhã estamos a ferrar junto, estamos a acordar junto. E se não ferram no bico dele, eles ferram no meu bico. Se não estamos no meu bico ou no bico dele, estamos no hotel. Mas depois mostraram não ser aquela pessoa, aquelas pessoas que mostravam ser, né? E também agradeço a Deus porque me deu uma outra direção, de entender o que na verdade é uma amizade, em momentos de crise, em momentos não críticos. Por exemplo, eu tenho amigos que fugiram, posso aqui citar o Edson. O Edson, ele conhece, ele sabe quem é. São muitos Edson, mas ele sabe de que Edson se trata, porque era mesmo meu amigo. Os meus carros eram carro dele. E é verdade, rapaz. Ele ficava com os meus carros como se fossem carro dele. O meu carro, eu tinha 3 viaturas. Se uma viatura está andando com a minha esposa, outra está andando comigo, a outra está andando com ele. A outra viatura. Não é porque estou a lhe ligar, oi, traz o carro. Não. Ele sozinho tem que ligar, oi, traz a pessoa o carro. Não, meu, tem vontade. Quando tu vai precisar dar um toque. Mas depois deu ninguém. Um deles tem aí o meu amigo Boica, que é o Tozé, tem uma linha. Também deu ninguém. Outro também ele também comeu do chafrado. Eu também comecei do chafrado. E então, não, meu irmão, à vontade, base, a vida é assim, a vida é caminhando. Mas tem aí o Pedrito, apesar da distância, a mãe Pepa, estamos também sempre juntos. A distância só foi por algumas circunstâncias da vida, mas estamos sempre juntos. Os que até hoje estamos juntos, eu dou graças a Deus. Os que basaram também dou graças a Deus. Eu também tive meus lados negativos, também comportei muito mal com os meus. Nem todos fugiram por causa da minha crise financeira. Nem todos me fugiram por causa disso, não. Essa parte também acho que estou a exagerar um bocadinho. Muitos também foram por causa de algumas más práticas minhas. Há momentos que eu me comportei muito mal, muito mal. Conquistei namoradas de amigos, se meti com namoradas de amigos, coisa que não é saudável numa amizade, fofoquice, eu era um bom fofoqueiro também. Não tenho por que negar. Não tenho por que. As coisas mais que os outros, que fizeram com que outros também se afastassem de mim, são é o meu lado negativo. Eu também tenho um lado negativo que os outros não gostavam. Por exemplo, eu era daqueles que quando tenho, estou a pagar, eu que pago, quem tentar abrir a boca é humilhar. E isso não é saudável numa amizade. Quando você tenta humilhar o outro que está próximo de ti, ele vai se sentir inferiorizado. E quando se sentir-se inferiorizado, o que ele vai fazer? É bazar. Aposto. Se esse tem, está me inferiorizado. Eu não tenho. Amanhã se tiver, só o pouco que ele tem está me inferiorizado. Amanhã se tiver mais que isso, como é que será? Será o pior. Então, preferiram bazar. E quando bazaram, essas pessoas quando bazaram, não foram só porque não nos afastaram, não. Criticaram-me mesmo. Contigo assim, desta forma, desse tipo de comportamento, assim não vai dar certo. E aprendi com isto, fui aprendendo com isto, me amadureceu. Hoje estou aqui, sou um outro Osvaldo, um outro VD. Aprendi muito, com muitas crises, com muitas katanas, muitas quedas, são tantas quedas que eu tive. Ganhei outras amizades que praticamente estão comigo no momento de crise. E eu digo que também são os meus pilares. Que está aí o Adriano, tem aí o Caveto, o Vatchou, o Castor, são amigos meus em que estão sempre comigo quase todos os dias, no dia a dia. E aí não esqueço. Então, a vida me ensinou a dar muitas voltas e saber como viver em tempo de crise numa amizade. A minha próxima pergunta, VD, é quais são os erros que você cometeu na crise e que hoje te arrependes? Porque nós, quando estamos em fase de crise, às vezes nos debatemos para escaparmos daquela situação. Quais são os erros que você cometeu em fase de crise e que te arrependes e que hoje entendes que deverias ter tido um outro comportamento na altura por conta da crise que tu estavas a enfrentar e que tu não soubeste lidar? Primeiro, eu não queria aceitar a derrota.
Eu não queria aceitar que caí, que deu a mim uma pancada e estou lá no fundo. Eu não queria aceitar. Eu queria sempre conseguir uns 300, queria sempre mostrar que é sempre o VDO para point. É um erro que eu cometi. Cometi vários erros, um deles, me meti numa vida que, parei até nas celas, fui parar a cadeia, vendi terrenos alheios, vendi por aí 3 terrenos alheios, terrenos que não me pertenciam, cujos mesmos eram de pessoas falecidas, e eu conhecia as pessoas, aproveitei-me, como já se foram, eu conheço e alguns familiares não conhecem, então eu aproveitei e vendi aqueles 3 terrenos. Mas depois o tiro saiu pela culatra. Fui descoberto. Depois de descobrirem-me, parei até a cela, fiquei 3 dias detido. Aquilo foi uma pancada muito rija. É um dos erros que eu cometi muito em tempos de crise. Menti muito. Eu desertei das Forças Armadas há muito tempo, mas fui mentindo que ainda continuo no ativo na altura. Só agora é que eu consegui recuperar, né? Agora é que eu consegui voltar às Forças Armadas, porque fiquei muito tempo fora do Exército. E eu continuava sempre a mentir nas pessoas que estou sempre dentro. As pessoas acreditavam, não, ele mesmo é militar, E eu não era, honestamente falando. Ele mesmo militar, mas não. E são erros da vida que, em momentos de crise, eu cometi mesmo. Uma das coisas que eu cometi também foi, em momentos de crise, eu fui mesmo, continuei a namorar à toa. Com o nome do passado, do VDO Papoio do passado. Não, é o VDO Papoio. Tenho aí 200 pau, eu tenho. A dama não sabe onde é que o VD está a dormir, onde é que o VD está naquele momento. Eu gastava por aí 500 mil kwanza, 500 mil que caiu hoje, estou em momentos de crise, imagine só, estou em momentos de crise e me caiu 500 mil kwanzas. Em vez de eu pensar positivo e procurar me levantar, eu não. Queria ir aparecer, pagar hotel e chega ao dia seguinte, estou com 50 mil kwanzas no bolso e com a mão na cabeça a pensar, eu que estou a sofrer, ainda continuo mais a fazer isso. Não, tenho que me rever. E fui aprendendo também. Esses são os erros que eu cometi. São os erros que eu cometi. São os erros que eu cometi. E outros, acho que são esses. Bom, eu percebo que quando fazes aqui uma lista dos erros que você cometeu em fase de crise, tentando escapar, tentando falsear que estava tudo bem ainda contigo, acabaste de cometendo erros que afetaram outras pessoas diretamente. Né? Tu te arrependes destes erros? Gostaria de te dirigir a estas pessoas que você magoou quando tentaste escapar da crise que estavas a viver? Não sei se percebeu muito como é que estão. Percebi. Me arrependo sim, me arrependo e magoei. Uma das pessoas que eu magoei é a minha mãe. Magoei muito a minha velha. E é uma senhora que sempre esteve comigo, nunca deixou, nunca baixou a cabeça. E aí, eram momentos em que ela procurou me levantar e eu procurava mais lhe afundar. Procurei mais lhe afundar, quanto tanto perdi uma casa minha no Sinai, por causa de dívidas. Me endividei. Não tenho aqui agora, não. Endividei-me, em que por fim tive que hipotecar a minha casa. Hipotequei a casa que é para esperar o veredito final do juiz, que é para depois eu indo pagando aos poucos e não consegui pagar, então tive que me desfazer da casa, dividir a casa ao meio e vender uma outra parte e ficar com uma parte diferente. Foi uma das coisas que, se tiver que pedir desculpa, peço desculpa muito mesmo à minha mãe, aos meus filhos, porque não seria eu a fazer isso, porque já tenho filhos grandes. Tenho filhas grandes, tenho já uma de 18 anos, que é a primeira, a segunda está com 16, o segundo também está com 16, de mais diferente, a terceira também está, a quarta também está com 16, de mais diferente, o quinto está com 7, sim, está com 7, o sexto com 5 anos, o sétimo está com
apenas 3 meses. Então, devo desculpa aos meus filhos e principalmente à minha velha. Bom, a minha próxima questão é já na reta final da nossa entrevista especial. E mais uma vez agradeço-te por confiares e abrires o coração. Espero que esse espaço também esteja a servir para poder aliviar-te, sobretudo em relação a questões do passado que tu te arrependes e que gostarias sim de se sentir aliviado em relação ao mesmo passado, porque pode ainda pesar de alguma forma sobre as tuas memórias. Visto que você fez referência àqueles filhos que tens e a idade que eles têm, e a vida é muito dinâmica e nós temos que aproveitar cada instante, eu gostaria de saber, como pai, em relação às crises e a dificuldade que nós temos de lidar com elas, com as crises, que conselhos você daria para os teus filhos? Suponha que eles estão aqui agora, estão a ver-te, e tu precisas dirigir-se a eles para poder aconselhá-los sobre os momentos de crise na vida, que são vários momentos. E você cometeu alguns erros quando estiveste em crise. Que conselhos darias para os teus filhos caso tivessem a enfrentar uma crise? Aos meus filhos, primeiro é não seguirem a minha dinâmica. Não seguirem aquilo que o pai foi no passado. Não seguirem, dizer, não, meu pai foi aquilo, eu também tenho que seguir. Não. Se tiverem momentos de crise com os seus amigos, não se debatam. Erguem a cabeça, caminhem, ajoelhem, pedem a Deus e Deus vai lhes confortar. Agora, se disserem que não, vamos tapar o sol com a peneira e mostrar que não, ainda só esta pessoa aí no fundo você não é, aí estarás errado. Meus filhos, se estiverem a me ver, ou se um dia verem este vídeo, ou este podcast, que não sigam aquilo que o vosso pai acabou aqui de dizer. Se ainda tiverem crises nas vossas relações, nas vossas amizades, seja lá qual forem momentos em que vocês estiverem, erguem a cabeça, dobrem os joelhos, pedem a Deus e Deus vai vos confortar. É o que o vosso pai fez e graças a Deus estou aqui de pé. Tu te converteste a Cristo. Fala-me um pouquinho sobre esse processo de conversão e se ele surgiu num momento de crise. A minha conversão a Deus, ou a minha entrega a Deus, não foi no momento de crise, foi muito antes de Deus estar em crise em todas as formas. Eu já fui crente muito antes de eu ser o Verdeu Papoite, na altura avado. Depois de ser Verdeu Papoite, eu já frequentei a igreja, que é a Igreja Universal. Até hoje frequento a Igreja Universal. Mesmo depois da Igreja Universal fechar, eu frequentei a igreja, procurei uma outra igreja, me refugiei à Igreja Mundial. Depois da minha crise, procurei outras igrejas. Sabes como é que é o nosso mundo? Este vem, diz porque não, tu que está a te bruxar, esse vem porque tu aqui que está a te bruxar. Fomos andando, mas depois amadurecemos, voltamos no que aquilo é, né? Voltei à minha igreja, desde sempre fui crente e continuo a ser essa pessoa. Bom, eu peço desculpa, mas é uma pergunta sensível, eu acho sensível, que eu vou fazer, mas tu não és obrigado a responder. Disseste aqui que teve uma época em que tu e um amigo foram acusados de ter praticado feticismo. Isto não te abalou? Como é que tu lidaste com isso? Olá, essa pergunta até eu já estava à espera há muito tempo. Não tinha gostado de fazer. Já estava à espera há muito tempo. Foi numa época em que o Luena, muitos jovens se inspiravam no Angula, que é mais conhecido por Mangango, no Percy, Carlitos, Falcido Costa, que Deus o tenha, Nando Cachoque, Falcido Sem Culpa. E então você vê, os outros a brilharem. Eu e o meu camarada Hermenegildo, que é o Tipixi, fomos vendo, depois outros estão a subsair. Não sabemos que estão a subsair por quê. Nós só pensávamos que estão a subsair por causa de meios financeiros. Aliás, por causa de botânica, por causa de botânica. Então fomos procurando investigar. Fomos procurar investigar, investigamos. E só começaram a falar que tem que ser muito fortes, tem que procurar assado, tem que procurar não sei o quê, tem que ir no Cauango. Primeiro começou mesmo no Cauango.
tem aqui no Cauango. Uma vez conhecemos um quimbandeiro, por intermédio de um amigo meu que lhe roubaram os tênis, que é o Nelinho, vive em Luanda agora. O Nelinho lhe roubaram os tênis, nós vivíamos os três. Eu, Nelinho, matemática, dormíamos num só quarto, por debaixo do prédio que eu te espero, aí na Unitel. Então dormíamos os três. O Nelinho vinha de Luanda, lhe roubaram os tênis novos. E só dormíamos os três. Então quem tirou os tênis? Ficamos aí em debatada. Não. É você, é você, pá. Achamos por bem procurar um quimbandeiro para adivinhar quem tirou os tênis. Epa, aparece aí o Nelinho mesmo, que não, tem aí um quimbandeiro no Cavalo chamado Baixo. Basamos lá, chegamos no tal quimbandeiro. Epa, nós estamos à procura de alguém que nos roubou tênis no quarto, e nós só vivemos os três. Epa, é como se fosse uma história, mas o que é mais engraçado é que o próprio quimbandeiro está a acusar o dono dos tênis que ele é que roubou o tênis. Acusou o dono dos tênis que ele é que roubou o tênis. Eu falava, não, esse que você está a acusar é o dono do tênis. O espírito me enganou. Como o espírito me enganou? Não, o espírito me enganou. Epa, depois ele fez aí suas manobras, sabes como é que são esses camaradas? Fez aí suas manobras, não, me compram câmara, uma câmara de monta, e me trazem isso, assado cozido. Enquanto eu vou encher, o camarada da barriga vai encher, ele vai trazer os sapatos. Tipo o Wiki Pinoz, mano, ouviu isso? Foi devolver o tênis no quarto. Ouviu que vão encher da barriga. Quando devolveram o tênis no quarto, nós achamos que aquele quimbandeiro é forte. Eu mesmo e o Nelinho, isso começou e o Nelinho antes do Tipix. Eu e o Nelinho fomos olhar no Cota. Aí para Cota, nós queremos mambo de comum. Cota disse, não tem nada. Nos levou aí umas bandas, nos fez aí uns mambos e tal, talito. Cumbu, nada. Poxa. Deixaram, falamos nesse fraco. Ele disse, não, se querem vão na Zâmbia. Se peguei já eu vou para Tipix. Fomos na Zâmbia. Fizemos já das nossas, não sei o quê, fomos com muito dólar. Chegamos lá, nos mentiram, nos venderam uma jiboia seca, morta já, que não. De noite ela vai ressuscitar e não sei o quê, vai lançar dinheiro. Meu irmão, esperamos de noite, lhe fechamos num quarto a jiboia. Nós esperamos aí a jiboia, nunca ressuscitou. Era tudo mito. Não tardou, encontramos mais um quimbaneiro que nos burlou, um barril de dólar, um barril assim cheio. Nós lhe pagamos 1 milhão e ele disse que vai nos transformar o barril cheio de dólar. E por acaso mesmo aconteceu. Nós vimos o barril mesmo cheio de dólar. Pagamos 1 milhão. Ele fez as suas magias, subimos o barril cheio de dólar. Nós aí saímos já, fomos aí na Forrange, aí no 5. Perguntamos já uma Repto, o outro perguntou já o F-150. Eu perguntei aquele Mustang vermelho que aí estava na altura. Compramos já 2 embalagens de borracha para começar a amarrar o dinheiro. Meu irmão, quando voltamos que o bandeiro já vazou, encontramos o barril cheio de fuba de bombom. Nós ficamos marrecos. Como assim? Fuba de bombom, mas nós vimos ele, ainda pegou uma nota de 100 dólares. Toma, vamos trocar para ver se é verdadeiro ou falso. Estamos a chegar em fuba de bombom. Cheio. Esse nos burlou. Esse gajo é mágico. Esse nos burlou. Ficamos quanto tempo? Mas procuramos um camarada, ele encontramos. Concernente este assunto, chegamos a fazer, mas depois fomos vendo que não é daquilo que nós pensávamos, era meramente uma ilusão do mundo. Se os outros fizeram e deram certo, que continuem, mas graças a Deus, graças a Deus deixamos de tal prática, já não fizemos mais, deixamos há muito tempo, e hoje em dia somos crentes. Esse é o meu testemunho concernente este assunto. Bom, a minha próxima questão ainda nesse âmbito, mas não dirigida a ti, mas à nossa sociedade. Como é que tu vês para os nossos jovens hoje em dia? Visto que as pessoas querem sair das crises que vivem assim, de tão repentinamente. Não está lá de Deus, sai da crise, escapa, supera, consegue voltar a ser, ou volta ao de cima. Ele consegue estabelecer-se. Tanto do ponto de vista acadêmico, sobretudo do ponto de vista profissional, querem emprego já rápido, querem conseguir vagas nas instituições de ensino superior, querem ter cargo já, ser promovido no serviço, querem ter bens materiais já, querem ter carro, querem ter casa, inclusive querem ter mulheres bonitas, mas que não estão ao nível. Sim. Como é que tu olhas? Porque nessas crises, às vezes, as pessoas de tanto quererem deixar de ser o que são e serem alguém melhor na perspectiva deles, podem recorrer a estas práticas.
Como é que olham para os nossos jovens? Como é que estão a saber, então, como é que estão a lidar, né, com as crises que vivem e com a tentação de ceder a estas práticas? Aos meus caros irmãos, eu vejo muitos jovens a tentarem seguir essas práticas. Muitos. Basta ver que o amigo que está ao lado dele comprou uma motorizada e ele não tem, começa já a pensar diferente. Pensa já diferente do Braga. Poxa, esse Wii. E vai perguntar, qual é o segredo? O segredo é o trabalho. Mas muitos pensam que não, tudo é botânica. Tudo por nada é botânica. Principalmente nós africanos, tudo por nada é botânica. Se comprou uma viatura, já quer perguntar, como é? Nós andamos juntos, como é que você já tem esse carro? Ele não sabe qual é a poupança que o outro faz. Nem tudo que eu faço eu vou ter que te explicar. Eu tenho as minhas poupanças. Então, para além do meu salário mensal, eu faço negócios. Negócios estes que também saem dinheiro. Eu não dependo só do salário. Também tenho os meus business. E muitos não entendem essa parte. Muitos pensam, como é? Estás a traficar ou quê? Estás a vender por branco? É mesmo por aí. Se você não foi procurar jiboia, não foste procurar caualala, conforme nós dizemos aqui no Luena, foste traficar, és traficante, como é? Qual é a fonte? Não é. Eu aprendi com um cota, disse que o melhor feitiço é a lapiseira. O melhor feitiço é a lapiseira. Estuda. Muitos de nós, inclusive eu mesmo, repito, enquanto os outros estavam a se formar, nós estávamos aí a praticar outras cenas. É verdade. E os outros a apertarem na lapiseira, nós aí a praticar outras cenas. Estás aqui, Rocasse. Começamos a estudar juntos. É verdade. Começar não. Pronto. Vamos falar no ensino médio. Pronto. Começar não, né? Mas, na verdade, no ensino médio, fomos seguindo. E enquanto os outros estavam a se formar, outros começaram a ir porque não, tenho que matar um filho para acabar com boi de diamante, tenho que não sei o quê, para não sei o quê. E hoje em dia, estamos aqui. Vou falar na minha primeira pessoa. Hoje em dia eu, apesar de ter o médio concluído, hoje em dia eu já seria pelo menos um vice-administrador ou um administrador. Em 2008 eu fui primeiro secretário pelo DOME no Comitê Provincial do MPLA, nomeado pelo Jornal dos Santos de Liberdade. Em 2008, primeiro secretário no DOME, no Comitê Provincial do MPLA, eu. Agora imagina hoje, onde eu estaria? Onde é que estão os outros? Eu, em vez de focar, eu tive uma bolsa de estudo, ciências políticas, que o partido dava-me. Fiz lá 2 anos, ralei. Que não está a me dar fruto, eu estou indo nos meus business. Se eu continuasse, essa bolsa de estudo foi me dada pela Dona Mimi, Leonora Mimi de Moraes, e pelo Jornal dos Santos de Liberdade. Na altura, a Dona Mimi era a segunda secretária, eu trabalhava diretamente com a Dona Mimi. Se eu continuasse, a Dona Mimi estava, praticamente vou dizer na Dona Mimi, eles estavam a me apostar. Não, vamos apostar esse camarada. E eu brinquei. Hoje estou aqui. Vou culpar quem? Não vou culpar porque não, o meu tio que está me enfeitiçado. Estás a ver? E hoje em dia, nós, a juventude, ele foi, enquanto os outros estavam a se formar, ele foi procurar os seus mamos. Hoje em dia está aí no chão. Que não, o meu tio mesmo, aquele meu tio que vive no Lumbala Caquenga, é mesmo aquele aí. Não é. Nós por vezes, até o diabo por vezes ele fala que não, meu filho, essa parte não sou eu que fiz. Essa parte é você sozinho. E muitos ficam meio atrapalhados porque não, eu vou no Cauã, eu vou no Luau, principalmente no Luau. Vão no Luau, voltam maluco. Temos muitos malucos aqui na cidade. Hoje em dia, se eu não sou maluco, dou graças a Deus. Dou mesmo graças a Deus. Tem muitos que hoje em dia não são malucos. É de louvar, é de graças a Deus. Mas se não, o conselho é: estás a estudar, boca. Aperta mesmo na lapiseira, você vai ver os frutos futuramente. Não procura no imediatismo. O imediatismo, por vezes, vão te pedir tua mãe. E você não vai querer dar a tua mãe. Porque você quer ter dinheiro para comer com quem? Com a tua mãe. Estás a ver, né? Agora você vai ficar pensando, poxa, está a me pedir minha velha? Não. E você já viste coisas alheias. Vai recuar. Não. Mestre, eu minha velha não. Aí o mestre vai te falar, para tua velha não, vai você. Ou você morre, ou ficas por aí. Ficas maluco. E temos muitos que não estão, irmãos. O irmão meu que está a me ver. Quem estiver aí nessa prática, deixem. Foquem na lapiseira, fazem negócio. Tem muitos business atualmente. Atualmente ganha-se dinheiro na internet.
Não é preciso você se locomover, no teu cubico você vai fazer dinheiro nas calmas. E aí, então, essas práticas de botânica, eu falo por experiência própria. Por experiência própria, porque eu já procurei, já andei, já fui até a Tanzânia. Eu e o irmão Camba, assim, saímos daqui de carro, com o carro do meu brother, até o Lumbalanguinho. O Lumbalanguinho nos aconselharam no próprio Quimbandeiro que nos levou até na Tanzânia, que esse carro não vai chegar até a Zâmbia, só até a Zâmbia. Deixamos o carro, apanhamos canoa, descaímos de canoa até na fronteira da Zâmbia, fomos até a Zâmbia, pegamos aí um tradutor, fomos até a Tanzânia. Meu irmão, voltamos com uma mão atrás, com uma mão à frente. E estamos aqui até hoje. Somos experiência própria. Muitos falavam que Angola tem caolado. E o Angola ele próprio até se abusava. Como é no Angola não como iba um neném. Filho ali não tem nada, é negociante. Tem as suas lojas, não sei o quê. Hoje em dia trabalha, é funcionário público, é funcionário da PGR, é escrivão da PGR. Hoje em dia está aí. Muitos. Vê o pai Diesel. O pai Diesel está aí, hoje em dia é secretário da Cultura, de Cacoaco. Estás a ver? Diretor da Cultura de Cacoaco, se a memória não falha. Muitos falam que o pai Diesel é traficante de droga. Não, é businessman. O pai Diesel começou com uma boutique. Quando o pai Diesel começou, eu ainda estava em Viana. Eu ainda vivia em Viana, eu cresci em Viana. E eu vi a trajetória do pai Diesel. Quando o pai Diesel começou a crescer, para todo mundo, não, o pai Diesel é traficante de droga. Não, é visão. O homem, quando é visionário, cresce. Quando não tem visão, esquece. Vai correr nessas práticas, porque quer que é imediatismo. Não quer suar. Ele quer vum, pam, já está. Não. É mesmo bombar. O Carique Baiano que anda com o pai Diesel. Sim. Começaram juntos. Carique Baiano, o pai Diesel era aquele Joana do Carique Baiano. Muita gente não sabe disso. Sim. O pai Diesel, o MC Vassoura, que tem aí também um salão de eventos em Viana, na Senzala, era o Joana do Carique Baiano. Hoje em dia são sócios, são bradas, estão aí, estão a vir nas calmas, porque é fruto de trabalho. Muitos porque não, eu não sei o que é essa. Não. É com calma e a gente vai do que seguir essas práticas. Bom, visto que, como disseste, cresceste em Luanda, mas concretamente em Viana, e estás no Luena já há muito tempo, conheces muitos jovens a nível da nossa cidade, duas questões. O que é que mais te preocupa nos jovens e o que é que mais te orgulha nos jovens? Vou falar de o que é que mais que me orgulha nos jovens. A nossa juventude mudou muito, focou-se muito na formação do que no imediatismo. Eu vejo muitos de jovens em cargos que nós não contávamos. Isso me orgulha muito. E não só o governo em si está a apostar na juventude. Isso é muito bom e me orgulha mesmo muito. Me orgulha de agradecer, de louvar. Isso, graças a Deus, estou despreocupado. O que mais me preocupa é o índice de bajuladores na juventude. Ei, mano! Na nossa juventude tem muitos lambe-bota. Muitos lambe-bota, muitos. Muitos querem subir bajulando. Isso me preocupa. Você não pode bajular, você tem que mostrar que tens competência, que és competente para chegar lá. Eu tenho amigos na administração que vêm conversar comigo. Poxa, estava fulano. Esse gajo. Em quase todas as direções eu tenho amigos. Vem mesmo, esse gajo é grande bajulador. E isso não é bom. Vocês estão a trabalhar junto, você só quer bajular. Quer afundar o outro para você subir. E se você encontrar um bom dirigente, enquanto você bajula, ele te deixa você no fundo, puxa aquele que você está a bajular. Estás a ver, né? Só que também nossos dirigentes gostam também dos tais bajuladores. Está a bajular, está ali na minha bota, está a me trazer informação. E não é assim que se vive. Isso me preocupa muito, e não só jovens que estão a se inclinar muito no mundo da marginalidade. Mochico antigamente não tinha esse índice de marginalidade. Mortes, a katana, gangues a lutar, não existia isso no Mochico. Está a existir agora, não sei se estão a vir de onde, se estão a vir do Ambo, de Benguela ou de onde, não sei, mas está a acontecer. Moços que estão a vir aqui, ou não sei se são mesmo nossos daqui do Luena, assaltam motorizadas, vão vender em outras províncias, outros vêm de outras províncias com motas, vendem aqui, isso preocupa. Mortes acontecem aqui, que muitas dessas mortes não são os nativos do Luena, são pessoas que vêm, são provenientes, vêm, fazem, desfazem e
basam. E estão a ensinar também os nossos. Os nossos estão a aprender. Sim, os nossos também estão a aprender. Você ouve já, porque não é. Morreu aí o fulano, o grupo X é que matou. É complicado. Isso preocupa muito. Então é com calma. Não se deixem levar por esses nossos camaradas. E irmãos nossos, nós angolanos também, que vêm de outras províncias com mais práticas. E que foquem mais na formação. Se não tiver condições para estudar, vai mesmo até o governo tem uma área social para isso. Chega mesmo lá, eu não tenho condições para isso, para se formar. Essa área social está capacitada para te ensinar ou para ajudar você a se formar. Dá-te uma bolsa de estudo e vais para frente. Bom, o último tópico, no âmbito das amizades em tempo de crises, é sobre as amizades coloridas. Homens e mulheres. Os cônjuges e namorados. Como vês o comportamento dos homens em relação às mulheres, das mulheres em relação aos homens, quando estão em fase de crise? Das amizades coloridas. Exato. Quando está em fase de crise. Sim. Olha, falando disso, em termos femininos, quando estão mesmo em crise, até as mulheres são mais unidas. São unidas como? São unidas como? Porque mesmo sabendo que são casadas, elas vão se unir, são amigas, estão em crise, mas pronto, vão ter que se unir mesmo para irem procurar o sustento. Ninguém vai boicotar a outra, aliás. Agora, já nós, meu irmão... Mas também me referi mesmo ao casal. O casal? Como amigos coloridos. Amigos coloridos. Amizades coloridas entre casal, né? Sim. Tipo, tu e tua mulher e você, quando um está em crise, ambos estão em crise, como é que o outro se comporta? Isso varia. Isso varia. Há casais que quando estão em crise são mais unidos, e há casais que quando estão em crise, meu irmão deixa. É fogo em casa. É fogo, é katana que sai aí. O homem não pode pegar na panela, já é complicação. O homem se sair, chegar tarde e a mulher que está trazendo sustento em casa, acabou. Você, seu Pacheco, não fazes nada, só ficas aí com o blast de equação, toda hora comando na mão, até sabe eu que carrego. Quer dizer, o homem naquele momento fica neném. E o homem também, quando chega um momento, já não vai admitir aquelas faltas de respeito. Quer levantar, abrir uma bofetada, que não é aconselhável, aí já a mulher, pronto, ela sente que ele está trazendo sustento, arruma as coisas, vai. E é complicado, por quê? Eu já vi situações como estas. A mulher, o homem perdeu o emprego, a mulher que estava a segurar a casa, com o dinheiro que indemnizaram o marido. Imagine só, o dinheiro que a mulher está fazendo no negócio é o dinheiro que indemnizaram o marido. A mulher, então o marido aconselha, amor, o dinheiro que me deram são X milhões de kwanza, ou X mil kwanzas, nesse dinheiro, faz esse negócio, eu vou fazer isso. Se o meu cair, você dá continuidade, mas aposta nos teus estudos. O marido é que está apostando nos estudos da mulher. Vai pagando propina e tudo mais, a mulher assim, não, tira mesmo o dinheiro do negócio, não tem problema, é para a tua formação. Meu irmão, até no momento de concurso público, como já soubemos como é que são os nossos concursos públicos, tem que dar uma gasosa, o homem pega mesmo os seus 600 mil kwanza que estava no cofre, vai entregar, para empregar a mulher. O homem está desempregado, imagine só. Sim. A mulher, quando entrar, acabou, esquece. O marido vira cão. É verdade, o marido vira cão. Em menos de 3 meses separam-se. Eu tenho um amigo que aconteceu assim. O meu amigo, não vou aqui dizer o nome, o meu amigo era da Polícia de Guarda da Fronteira, depois ficou um tempo sem trabalhar na Polícia de Guarda da Fronteira, a mulher também não trabalhava, mas não tardou. A mulher começou a trabalhar, entra na educação, mas a mulher entrou na educação, a mulher começou a trair o marido dentro de casa, fez filho dentro da casa do marido com outro homem. O homem ficou estressado, a amizade terminou, o relacionamento terminou. Então, isso também é muito preocupante. Quando o marido não tem, se quando você não tinha, o marido te sustentou, te aturou, sustentou teus estudos, os teus pais não sustentaram, teu marido que estava aí, dando tudo no amor, vai. Depois de tudo, você vem aqui porque não, eu que sou a dona do pedaço. Não, mesmo, esquece. Eu comigo,
Pai, vou te dar com katana, desculpa-me lá. Oh, eu gastei milhões e milhões. Não, te dou mesmo com katana. Já estavas a aconselhar que em fase de crises. Não, pai. Meu irmão, eu na minha parte, nem aconselhava, mas eu te dou mesmo com katana. Não, mas bem, na mesma arruma base. Já fico com a minha crise sozinho. Já depois, um dia. E acontece o quê? Você vai usar uma simples professora, bases. Eu fico. Vou me reaver, vou me concentrar. Vai assustar que eu na AGT. É melhor do que dar com katana. Né? Assusta que eu na AGT. Quando vê que estou na AGT, vai começar já a ver amor. Não, minha irmã. Desafasta. Então, para esses casos, é sempre prudência. Quando o outro tem, se está a te cuidar. Quando também não tiver, cuide-me da mesma forma que ele te cuidou. E aqui é para não haver. Não, porque há sempre. Vamos ter a apontar. Você é eu que te sustentei. Então é melhor ter calma. Roupa suja, lava-se em casa. Conversa no quarto. Amor, isso que fizeste não está bom. É para eu sustentar aqui. O dinheiro você está a gastar mais na bebida. Porque há homem que quando a mulher está a meter dinheiro em casa, é na bebida. Ficha com ele, gosta de ficha. Tantos ficha não entra. E aí também a mulher fica frustrada. E a dama fica frustrada e pronto, é complicado. Bom, calma. Última questão é considerações finais. Considerações finais, para todos os aspectos, de forma geral. E se tem uma questão que eu não tinha feito e gostaria de abordar, está à vontade. Mas considerações finais. Para já, agradecer mesmo pelo convite. Agradecer muito mesmo. O tema foi muito bom, muito pertinente. Agradecer o Já Podcast, conhecimentos aplicados. E aqui também, camarada Rock Vidal, no Kendeng. E agradecer aos meus amigos, aqueles que estiverem a viver. Se eu aqui feri sensibilidade de alguém, para já peço perdão. Mas se não, eu fui muito transparente. Eu não gosto muito de dar volta, acho que meus amigos sabem disso, sou muito direito. E aí agradecer a minha família, mandar beijinhos para minha mãe, os meus filhos, meus amigos, e a todo mundo que me conhece, a minha noiva, Flora, que vive mesmo aqui ao lado, e se calhar posteriormente verá, né, quando ela tiver o link do programa. Era só isso, é tudo. Bom, eu hoje agradeço, PD. Foi uma honra ter este momento de igualdade contigo. Eu pude perceber a transparência com que você partilhou as suas ideias, as suas experiências. E o programa mesmo é para isso. É para isso. E espero que tu tenhas gostado desse momento e que venhas a gostar mais ainda quando vês o resultado final. Amém. Foi uma honra, mano. Amém. Estamos juntos. Valeu. Não tem mais, valeu. Estamos aqui. Aqui cabem todas as verdades. Cabem todas as verdades. Já podcast. Conhecimento aplicado.